Olá, queridos. Estamos hoje, na sexta-feira das festas proféticas, um dia profético maravilhoso para a minha vida, para a sua vida. Eu estava comentando que talvez essa será uma das pregações mais difíceis que eu vou fazer na minha vida, porque estamos fazendo online, só eu olhando aí e não te vendo, e isso é muito estranho. Eu sou uma pessoa que gosto de ver as pessoas, de estar com as pessoas, de tocar as pessoas. Isso tem sido um sofrimento muito grande, mas nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, Deus é maior, a igreja é mais forte do que isso, e nós vamos passar esses momentos. Eu estou crendo, profetizando, que nós vamos ter a ceia domingo em casa, mas quem sabe em maio nós já poderemos estar juntos novamente nas nossas igrejas, comemorando a vitória do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre Páscoa. E eu achei muito interessante, antes de entrar na minha palavra, um texto de Mateus 26, 17 e 18, em que fala que os discípulos chegam até Jesus e perguntam: Senhor, onde o Senhor quer que nós preparemos a sua Páscoa? Jesus estava em Jerusalém já para a Páscoa, para a festa das Páscoas, que ele sempre subia com seus discípulos, Só que eles não tinham casa. Eles com certeza ficavam ali no Monte das Oliveiras, eles não tinham onde ficar. Tanto que a Bíblia diz que Jesus declara, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha casa. E Jesus fala aos seus discípulos: vão até a cidade e procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Que palavra forte, A minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Isso é profético, não? Para mim e para você hoje, Para a igreja de Jesus. Jesus vai comemorar a Páscoa com você, comigo, na nossa casa. Isso é maravilhoso, Ele faz essa declaração e hoje ela encaixa direitinho naquilo que nós estamos vivendo. Não vamos estar juntos na igreja, vamos estar em nossa casa e Ele vai estar com você, na sua casa, comigo aqui, Nesse momento, nós vamos estar juntos nesse momento maravilhoso. A minha palavra é sobre o poder do Cordeiro Pascual. A revelação do que Cristo é em nossas vidas e como Deus o conduziu, essa imagem do Cordeiro desde a criação do homem até o final. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver as manifestações do Cordeiro de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios 5, versículo 6, diz assim, Paulo diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, ele está falando da Páscoa, para que sejais uma nova massa. Então, Páscoa é tempo de novidade. Páscoa é tempo de eu e você rever as nossas vidas, rever aquilo que precisa ser tirado, aquilo que é velho, aquilo que está gasto, E ele fala que vocês possam tirar a velha massa e, como sois de fato, sem fermento, tira o fermento da sua vida, porque Cristo, nossa Páscoa, eu achei isso tremendo esse texto, Cristo é a nossa Páscoa. Vocês, crianças que estão me ouvindo, que estão me vendo, Páscoa não é o coelho. Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então, nós lembramos Jesus como o Cordeiro e o Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. Por isso celebramos, Paulo diz, a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando ele fala sem fermento, ele fala sobre um coração puro, um coração disposto. Então, Páscoa, eu quero começar dizendo para vocês que Páscoa é tempo de renovação. Páscoa é tempo de mudança. Páscoa é tempo de passagem, A palavra Páscoa em inglês é Passover, que é passar.
pôr. Então, o anjo da morte, quando iria visitar os egípcios, lá no tempo que Israel era escravos, né, a morte passou pela casa dos hebreus, mas não tocou nenhum dos hebreus. Por quê? Porque o sangue os estava protegendo. O sangue foi colocado nos umbrais, não é? Então, a Páscoa fala sobre isso, fala sobre renovação. Então, Páscoa fala sobre renovação, fala sobre o sangue da proteção. Páscoa fala sobre tirar das nossas vidas o fermento, tirar as coisas velhas. É tempo de você fazer um pacto com a sua esposa para um casamento novo. Olha, nós queremos, Senhor, uma família diferente, nós queremos uma família nova. Nós acabamos nos acostumando com as coisas mais ou menos na vida, gente. O ser humano é assim, nós acostumamos com coisas ruins, porque vai ficando normal. Não, Deus tem novidade de vida para você, Deus tem novidade de vida para o seu ministério, Deus tem novidade de vida para o seu casamento, não é? Então, Paulo diz que nós precisamos tirar o fermento, aquilo que faz inchar, aquilo que faz você ter uma aparência daquilo que você não é. Então, eu quero te desafiar nesses dias, não só por causa da Páscoa, mas nesses dias que nós estamos em reclusão, estamos em quarentena, eu creio que é tempo de arrependimento, é tempo de olhar para as nossas vidas, é tempo de olhar para os nossos relacionamentos e perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso mudar? Senhor, o que eu posso melhorar? Eu estava comentando com o meu marido que eu sei que tem muitas crianças felizes. Bom, elas vão estar tristes porque estão longe dos amigos, mas estão mais felizes, sabe por quê? Porque a papai e a mamãe estão em casa com eles, né? Hoje as mulheres também trabalham muito, saem de casa, passam o dia fora e de repente ela está em casa, ficando com o filho. Isso para o filho, não é? É uma alegria, porque tudo que o filho não quer presente, que ele não quer coisa, viagem cara, filho quer ficar com você, pai, mãe, e esse tempo usa para isso, esse tempo usa para estar juntos, para cozinhar juntos, para brincar juntos, para orar juntos, para ler a Bíblia. Isso é importantíssimo, né? E eu quero ler também com vocês no livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1:18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, que coisa maravilhosa, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o que eu quero, a minha palavra, eu quero mostrar para vocês que a Páscoa é a manifestação do Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro sem defeito, Jesus, o Cordeiro sem mancha, né? E ele aparece em toda a Bíblia, ele aparece em toda a história da humanidade. Jesus não aparece lá em Mateus, Lucas e João, não aparece depois da queda, né, do Império Romano, que foi logo depois, né, talvez 60 anos depois do nascimento de Jesus, ele começou a cair, já estava em decadência. Não, Jesus aparece em toda a história do homem. Ele não estava como pessoa, mas ele estava manifesto. E eu quero hoje estudar com vocês, nessa festa profética, as 6 manifestações de Jesus Cristo na Bíblia. Isso traz para a gente uma noção totalmente nova do Cordeiro de Deus. A primeira manifestação é o Cordeiro anunciado.
eu vou falar sobre cada uma. Depois o cordeiro tipificado, depois o cordeiro personificado, depois o cordeiro encarnado, o cordeiro imolado e o cordeiro vitorioso. Então o primeiro cordeiro, a primeira manifestação de Jesus na história é o cordeiro anunciado em Gênesis 3:21, diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. E você sabe que essas peles foram feitas por quê? Para vesti-los, porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Deus os criou assim e não tinha vergonha, eles tinham um relacionamento com Deus, eles não precisavam de cobrir os seus corpos, não é? Então não havia nada que pudesse separá-los, não é? Eles estavam totalmente abertos, totalmente expostos e não tinham vergonha disso. Mas a Bíblia diz que quando entrou o pecado, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, entra o pecado. E a primeira coisa que Adão e Eva faz é esconder de Deus, não é? Esconder de Deus, porque a Bíblia diz que Adão diz para o Senhor: Adão, Adão, onde estás? E quando ele diz, ele fala: eu tive medo, eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Foi um sentimento novo que nunca existiu. O medo não era algo que Adão e Eva tinha sentido anteriormente, não tinha razão para medo. O relacionamento deles com Deus era com total liberdade. Mas aí o pecado entrou, e eles sabiam que algo tinha sido rompido, ia sido quebrado, mas Deus não deixou assim. A Bíblia diz, então, como eu li para vocês, que Deus não deixou eles expostos. Apesar que Adão e Eva procuraram folhas de figueira e costuraram roupa para si e vestiram, né, porque eles estavam com vergonha, mas Deus não aceitou, porque Deus não aceita a justiça do homem, querido. Deus não aceita a nossa própria justiça. Nós precisamos da justiça de Deus, e veste fala sobre justiça. Então Deus apresenta o cordeiro imolado, né? Um cordeiro é morto, a pele é tirada e é feito roupas para eles. Para quê? Para cobri-los daquela vergonha, aquela nudez. Eles estavam humilhados, eles estavam expostos, e ali estava a manifestação já do Cordeiro de Deus, né? Que foi morto, porque como você tira a pele de um animal, você tem que matá-lo. Então foi a primeira menção do cordeiro, né, imolado, e a sua pele usada para trazer o quê? Proteção, para cobrir as suas vidas. Isso é maravilhoso. E eu quero lembrar você, quando você cair em algum pecado, quando você cair em alguma transgressão, não tente cobrir o seu pecado com desculpas. Não tente se esconder de Deus, né? Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que está pronto para te perdoar. Deus é um Deus que está pronto para cobrir a sua vida. Busque em Deus o seu perdão. Busque em Deus, não é? A sua paz. Então ali Deus estava anunciando Cristo. Que coisa maravilhosa, o que Cristo faria por toda a humanidade um dia. Assim como ele vestiu Adão e Eva, um dia ele vestiria da sua justiça toda a humanidade. Então, um cordeiro foi morto, e a sua pele usada para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado, para nos aproximar de Deus novamente. Aquela pele deu o quê? A cobertura para Adão e Eva, para que eles pudessem ter novamente comunhão com Deus. Então esse é o cordeiro anunciado. A segunda manifestação do cordeiro, né, de Jesus Cristo na história, é o cordeiro tipificado. Como é isso, bispo? Êxodos 12 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro segundo a sua casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O que significava isso, não é, gente? A saída, o êxodo do povo de Israel. Mas o sangue no umbral das portas era o sinal de quê? De que
um animal morreu. Um substituto morreu no lugar do primogênito, não é? Então Jesus ali estava tipificando novamente o cordeiro que foi morto para quê? Para que o seu sangue pudesse proteger o povo de Israel, os primogênitos do povo de Israel. O anjo da morte passaria sobre o Egito, sobre toda a região de Gósen, sobre todo o Egito, mas onde estivesse o sangue na porta, você sabe disso, ele não entraria. Isso é maravilhoso, querido. Por quê? Porque o anjo da morte passou por alto. E eu quero profetizar em nome de Jesus, o cordeiro tipificado, ele está representado na sua casa pelo sangue de Jesus, que está no umbral da sua vida, porque você clamou pelo esse sangue, e esse sangue está protegendo você, esse sangue está protegendo a sua casa. Não existe mal, não existe vírus, não existe morte, não existe nada que vai entrar aí, porque o sangue de Jesus está na sua vida, guardando você de todo mal, guardando você da morte. E isso é o que Cristo fez por nós, não é? Jesus nos tira da escravidão do mundo, como tirou ali o povo de Israel do Egito. Eles eram escravos, e nos leva para uma vida de liberdade. É assim a vida cristã. Nós estávamos no mundo, perdidos, Jesus vem e nos tira, não é para quê? Não para que vivemos novamente uma vida de escravidão, não, nós vamos viver uma vida de liberdade. O sangue de Jesus em nossas vidas nos dá o direito de termos de volta nossa verdadeira identidade de filhos de Deus, né? E você se torna filho de Deus quando você recebe o poder do sangue de Jesus na sua vida, quando você confessa Jesus como seu Salvador. Eu sei que nesses dias que nós estamos fechados dentro de nossa casa, e você está aí participando, ouvindo o culto, talvez você esteja participando deste culto e nunca foi uma igreja evangélica. Eu quero dizer para você, o sangue de Jesus pode cobrir a sua vida também, basta você clamar por Ele. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, esse sangue tipificado, né? Esse cordeiro tipificado é o sangue do cordeiro. Então, primeiro foi a sua pele, depois foi o seu sangue colocado nos umbrais. E eu quero declarar em nome de Jesus: o cordeiro tipificado está sobre nossas vidas, o cordeiro tipificado está sobre nossa casa. Em nome de Jesus, nem o mal chegará até você. E a terceira manifestação, que também é poderosa, é o cordeiro personificado. Está em Isaías 53. Isaías 53, tantos anos antes de Jesus vir, ele dá uma profecia, né? No versículo 4, ele diz assim: certamente ele tomou quem? Jesus. Quem tomou? Um homem. Então ele foi personificado, o cordeiro foi personificado através de uma pessoa, Jesus. E ele não usou a palavra Jesus, mas ele falou: ele tomou. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, glória a Deus, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é curado pelas pisaduras dele, em nome de Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, não é? Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus, queridos. Então Jesus cumpre o plano perfeito de Deus, se tornando aquele que a pessoa é algo muito pessoal, né? A Bíblia diz, Isaías diz que ele morre como um criminoso. Ele foi enterrado. Quem morria na cruz eram criminosos. Naquela época, o Império Romano crucificava os criminosos.
E ele foi para aquela cruz sem ter cometido nenhuma injustiça. É isso que Isaías faz. Ele não tinha dito uma só mentira, mas foi levado. Mas o plano perfeito de Deus exigia a sua morte e o seu sofrimento. Para depois, olha aqui que diz, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Glória a Deus. E eu creio que Jesus vê hoje o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, né? Então, o Cordeiro personificado, o Cordeiro que se torna uma pessoa e vai, sofre e leva sobre ele as nossas dores, a minha dor, a sua dor. E hoje eu quero te dizer, meu querido irmão, irmã, você não precisa carregar mais suas dores. Coloque na cruz de Cristo. Ele levou a sua dor, ele levou o teu sofrimento, ele levou as suas enfermidades em nome de Jesus Cristo. A quarta manifestação é o Cordeiro encarnado. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa, né? Então João anuncia, né, o Cordeiro encarnado. Então, eis o Cordeiro de Deus que encarnou, se tornou homem e veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Você não precisa mais carregar os seus pecados. Você não precisa mais andar com esse peso. Jesus veio para isso, veio para tirar. Então, o Cordeiro encarnado, ele se torna homem. Ele vive todas as experiências que um homem pode viver, não é? Ele foi ser batizado por João porque ele precisava cumprir as Escrituras. A Bíblia diz, depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto, não é? Ele não foi para o deserto porque ele tinha pecado, ele foi por um período de prova, ele foi purificado ali no deserto, ele passou 40 dias, a Bíblia diz, e 40 noites, né? Em jejum, e o diabo aparece no final do jejum para tentá-lo, e ele faz o quê? Ele vence, porque ele veio para vencer. Eis o Cordeiro de Deus que toma os meus, os seus pecados e leva sobre ele. E João tem essa revelação, que nós possamos ter também essa revelação. Jesus Cristo é o Cordeiro encarnado, ele andou sobre a terra, ele curou, ele vivenciou experiências tremendas, né? Quem vai em Israel tem a oportunidade de visitar lugares por onde Jesus passou, e é mágico, é maravilhoso, é algo sobrenatural, porque você pensar que ele encarnado, homem, Jesus homem, andou por aqueles lugares, subiu o Monte das Oliveiras, andou no Mar da Galileia. Isso é maravilhoso, é uma experiência única, que você possa declarar como João, né? Eu conheço o Cordeiro encarnado, o Cordeiro que se tornou homem e veio para cumprir o seu propósito. E o que a quinta manifestação de Jesus como Cordeiro, é o Cordeiro imolado, tá? O Cordeiro imolado. Então ele é o Cordeiro personificado, né? Ele é o Cordeiro que veio encarnado e é o Cordeiro imolado. João 10, 17, 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente te a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus tinha o poder. Jesus foi o único homem na história que escolheu nascer e escolheu morrer, porque ele tinha um propósito. Ele escolheu nascer porque ele disse a Deus: eu vou. Deus precisava enviar alguém para fazer alguma coisa pela humanidade. E ele se propôs, ele escolheu nascer. Depois, aqui segundo os versículos da Bíblia de João 10, ele escolhe morrer. Agora, o que eu acho interessante é que às vezes nós pensamos: puxa, os judeus, como é que eles fazem isso? Tirar a vida de Jesus, aquele povo daquela época, como que eles puderam? Santo homem de Deus, queridos, ninguém tocou em Jesus sem a permissão de Deus.
A Bíblia diz aqui: ninguém tira a vida de mim. Ninguém tem esse poder. Isso é fantástico, né? Pelo contrário, eu dou, né? E eu creio que isso é uma lição para nós. Ninguém, querido, só Deus, só o Espírito Santo tem poder sobre a sua vida e você mesmo. Lembra disso? Você faz aquilo que você deseja fazer, é uma escolha. Jesus morreu na cruz, o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado pelos nossos pecados, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, ele veio conscientemente para esta hora, né? Ele veio com essa missão, ele veio para quê? Para dar a sua vida por mim e por você. Como eu disse, ele escolheu nascer e ele escolheu morrer. E eu quero te dizer algo muito forte: Deus quer que você tenha autoridade sobre a sua própria vida. Não deixe que ninguém tenha autoridade sobre você. Ninguém tem esse poder, queridos. Deus te deu a sua vida e você é responsável por ela. A maneira com que você vive, o que você faz com a sua vida, o que você faz com o seu tempo, a maneira que você usa as suas palavras, isso é uma decisão sua. Por quê? Porque esse é um poder que ele te deu. Então, o cordeiro imolado é o cordeiro que dá a sua vida espontaneamente. Isso é maravilhoso. E nós somos gratos a Jesus por isso, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor se imolou, o Senhor se entregou por amor a nós. E a sexta manifestação, queridos, está em Apocalipse. Como eu disse, eu comecei em Gênesis, passamos por Isaías, né, passamos pelo Novo Testamento até chegar no último livro, que é Apocalipse. Olha comigo, Apocalipse capítulo 5, diz assim: vi também um anjo forte, versículo 2, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois diz: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, glória a Deus, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Olha que coisa tremenda. Queridos, o cordeiro vitorioso não é mais cordeiro. O cordeiro vitorioso se torna no leão. Jesus Cristo se torna o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Davi, o leão cuja ressurreição, queridos, mudou a nossa história. E eu quero que você guarde algo no seu coração: a ressurreição de Jesus não foi uma reversão de uma derrota, não, mas foi a manifestação de uma vitória. Então, o cordeiro que foi imolado, no momento da vitória, no momento final, ele se torna o cordeiro vitorioso que se transforma em leão, aquele que ruge, aquele que permanece, aquele que reina. E eu quero terminar minha palavra dizendo para você, queridos, de Gênesis e Apocalipse, sempre foi Ele, sempre foi Deus, e sempre é Ele, e sempre será Ele. Nós não vamos focar agora na morte. Páscoa para nós não focamos na morte de Jesus, nós focamos na ressurreição, a sua ressurreição. Domingo nós vamos estar celebrando, né, profeticamente a ressurreição, o domingo da ressurreição. Então, nós vamos estar novamente juntos, celebrando a vida, celebrando a ceia.
e celebrando acima de tudo a sua vitória, a minha vitória. Lembra, querido, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O leão da tribo de Judá vive. Não mais o cordeiro imolado, não mais o cordeiro tipificado, não mais o cordeiro imolado, mas o cordeiro vitorioso. E Ele está aqui hoje, queridos, Ele está na tua vida agora, na tua casa, para trazer vitória para você. E Ele quer tirar da sua vida tudo aquilo que é velho. O leão de Judá, ele ruge agora e o pecado corre. Ele ruge e a doença vai embora, porque Ele tem o poder de abrir e o poder de fechar. E eu quero que você feche os seus olhos agora comigo. Se você puder colocar uma mão no seu coração, eu quero orar com você. Coloca a sua mão direita no seu coração. Eu quero orar e eu quero declarar com você. Sempre foi Ele. Ele estava no jardim do Éden. Ele estava ali quando Deus necessitou de uma pele. O cordeiro estava sendo anunciado. E Ele está hoje aqui como o cordeiro vitorioso, aquele que ressuscitou, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que levou as suas doenças, aquele que levou as suas enfermidades. Eu não sei o que você está vivendo agora. Eu não sei a dor que você carrega. Eu sei de uma coisa, Ele vive. Sempre foi Ele na sua vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pela revelação da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Jesus Cristo escolheu vir. Porque Jesus Cristo escolheu morrer. E o Senhor o escolheu colocar em um trono de vitória. Senhor, e hoje nós nos assentamos nesse trono de vitória, Pai, junto com Ele. Como igreja nós somos vitoriosos. Como igreja nós declaramos a ressurreição de Cristo. Nós declaramos em nome de Jesus os sonhos que estão mortos vão ressurgir. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus, ressuscita os sonhos. Ressuscita, Senhor, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, ministra cura, ministra libertação, que a Tua presença invada cada lar agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, porque Ele vive. Porque Ele vive, Declara isso, porque Ele vive. posso crer no ar. O Cordeiro anunciado, o Cordeiro tipificado, o Cordeiro personificado, o Cordeiro anunciado, o Cordeiro imolado, encarnado e o Cordeiro vitorioso. Eu sei que a minha vida, A sua vida e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. O nosso Senhor está vivo. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao seu coração ainda hoje. Nós temos ainda a ministração do nosso apóstolo, do nosso profeta. Depois nós temos a oração no jardim bíblico. Fique com a gente. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.